Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, saudações, votos de muito bom dia. Segunda-feira, 18 de agosto do ano de 2025. Este é o seu Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Habitual resenha com comentários e análises a alguns dos temas que marcaram os últimos 7 dias aqui no país. Esta é a habitual produção da Direção de Informação da LAC, com técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias. Na moderação estará o José Silva e em estúdio e também com a alternativa virtual, os nossos comentadores residentes, José Guerreiro, Rui de Castro e Gustavo da Conceição. Bom dia a todos e estamos juntos. Bom dia. Muito bom dia. Vamos começar a olhar para a semana em retrospectiva, uma semana que começou com o encerramento da Feira de Cidades e Municípios de Angola, mais uma edição, a quinta edição deste evento que decorreu na província de Benguela. E também na última semana, um dos temas que marcou algum destaque foi para a matéria divulgada pelo jornal Expansão sobre o número de obras paradas a nível do país. E por falar em obras paradas, foi uma semana também que houve a inauguração de pelo menos 2 obras, no caso 2 instituições do ensino superior na região leste, nas províncias da Lunda Norte e também da Lunda Sul. Vamos começar a olhar para esses temas, a começar pela Feira de Cidades e Municípios. José Guerreiro, mais uma feira, Cidades e Municípios de Angola, e que mantém um lema desde a sua primeira edição: a vida faz-se nos municípios. Esta feira, Zé, na sua perspectiva, tem mostrado que há mesmo vida nos municípios, e agora que vimos aumentado o número de municípios no país? Estamos no início da semana, né? Temos que começar bem dispostos, né? Eu estou já recuperado da canseira, né? De ter estado a refletir a semana passada porque é que há damas finérrimas de Angola que vão lutar na vida da liberdade em Lisboa por causa de um homem, e porque é que não lutam no bairro operário, né? Se é ofensa, claro, para o bairro operário, e também com tantos homens angolanos desocupados. Bom, recuperado desta preocupação intelectual, o Zé Silva propõe-nos agora um tema muito mais sério e importante, né? Que é esta questão das feiras e se a vida se tem feito nos municípios. Bom, eu já aqui afirmei várias vezes que não sou muito adepto destas feiras. Aqui eu tenho chamado várias vezes Feira das Vaidades. Monta-se um cenário, né? Vende-se uma ideia a quem faz questão de muito aparecer, mas fazer pouco. Arregimentam-se uns stands demonstrativos de algo e tira-se uma fotografia. Essa fotografia é a feira. Fotografia que pretende mostrar o país. Só que na maioria dos casos não é o país real que é mostrado. Não é o país real que é mostrado. É o país das feiras e das fotografias. Não o país com as suas dinâmicas reais, desenvolvimento económico e social, que nós passamos pelos municípios e pelas comunas, e de facto essa vida, essa dinâmica não dá refletida depois nas feiras. Quem ganha com isto? Ganha, e parece que muito bem, quem organizou a feira, e ganha também quem gosta de aparecer nas fotos e reportagens. O país ganha algo? Parece que pouco, né? De qualquer forma, esta feira dos municípios, e lá vimos uma vez um comentário do nosso colega Enda, que tinha estado na feira dos municípios da UILA, que disse que gostou de ver, digamos, a forma como os municípios se apresentam. Portanto, há sempre, no fundo, um aspecto positivo quando as pessoas se unem, quando as pessoas dialogam, quando as pessoas apresentam os seus produtos, etc, etc. Mas parece pouco, né? Já perdemos o número, veja-se as dezenas de filas,
de FIBs, de feiras de municípios, de angotiques, de feiras disto e daquilo, e por outro lado atente-se aos números da economia real, não é? Ao ambiente de negócio existente e os resultados ao nível da vida das populações, não é? É essa comparação que temos que fazer. Dezenas de filas, dezenas de feiras, de FIBs, de feiras disto, feiras de feiras daquilo, e atentemos e olhemos para o nível de vida das pessoas. E, portanto, tem que se repensar, penso eu, esta inflação de feiras, não é? Para não mostrar uma fotografia de uma coisa que não existe, mas, de qualquer forma, realçando que é sempre bom se arranjem formas de uma maneira mais útil, mais verdadeira, mais real, de mostrar aquilo que o país faz e as dinâmicas da vida económica do país. E indo agora mais diretamente para a última FIB em Benguela, não é? E mantendo tudo o que eu disse sobre a fotografia das feiras, eu ouvi umas reflexões interessantes. Segundo algumas opiniões, a Feira das Cidades e Municípios é basicamente uma feira do Estado. É uma feira institucional, em que o governo banca tudo, paga tudo. Ou seja, é uma feira das entidades administrativas do Estado. Ou seja, o governo paga para se mostrar a si próprio, não é? Já não é uma feira de empresa, é uma feira que o Estado organiza para o governo se mostrar a si próprio. Ao contrário, dizia-se lá por Benguela, há várias opiniões que eu ouvi lá de Benguela, cada município deveria sim engajar diretamente as estruturas empresariais, sociais, culturais, etc., do respectivo município, para que sejam essas estruturas, a mostrarem o que fazem, não é? E não serem os funcionários da administração a virem representar as suas terras, trazendo um mero mostruário de alguns produtos do município, sem um engajamento direto e frontal de quem produz ou faz cultura ou faz sociedade ou faz economia nestes municípios. Daí terem dado a conhecer das fotografias, por exemplo, as dezenas de viaturas, jipes, carrinhas de caixa aberta, etc., etc., vinda de todas as províncias e de todos os municípios do país, com os timbres e inscrições que nós conhecemos, governo provincial de, administração municipal de, eram também uma atração lá em Benguela. Dezenas de carrinhas e carros destes, com os timbres de cada município. Era bonito de ver, né? Era mais uma fotografia, né? Mas elas estavam estacionadas no local da feira, naturalmente, no estado de Ombaca, mas depois eram as mesmas que estavam nos parques quando a reunião do Conselho de Governação Local, na outra reunião com os administradores municipais, e eram também as mesmas na reunião que o MPLA aproveitou para fazer com os seus primeiros secretários municipais. Portanto, era uma demonstração, uma feira de funcionários do Estado, que no atual formato de organização política do partido no poder, são também os seus dirigentes locais. Portanto, devemos refletir sobre isto, sobre estas situações, para, no futuro, talvez melhorarmos um bocado a forma como o Estado comunica. Ao conversar nas redes sociais, uma nota positiva e uma negativa, né? A positiva, o sucesso que fez a vida artesanal trazida do Namibe com a marca Mulher Não Me Aguenta, que esgotou. Pela negativa, o papel do município do Sambizanga, que através de um painel quis homenagear as figuras ilustres do município, os notáveis do município do Sambizanga, mas ignorou, esqueceu as principais figuras lá nascidas. Finalmente, por ocasião da feira, foi colocado um interessante um painel lá em Benguela, do género de I Love Nova York, né? Mas esse painel foi colocado lá em Benguela, por esta altura, dizia, tinha sido mensagem em língua nacional umbundo. Ame do Console Ombaca, ou seja, amo-te, gosto de ti, Benguela. Só que o local em que foi colocado, na Praia Morena, está a provocar algumas críticas por retirar visibilidade e espaço de lazer num local em que os benguelenses passam e param. Este é só uma parte, ao falarmos da Feira dos Municípios, para o caso algum responsável de Benguela nos esteja a ouvir, pensem no melhor local para esta excelente mensagem de comunicação. Era a minha introdução inicial. Obrigado, José Guerreiro. Este primeiro olhar para a Feira das Cidades e dos Municípios.
Rui de Castro, é sempre um momento também de interação que junta várias ideias, produtos, serviços dos distintos municípios do país, agora são mais de 300, ou seja, consegue-se nessa feira trazer um pouco da vida real de Angola? Por aquilo que já ouvimos do Zé Guerreiro, e eu estou quase completamente de acordo com ele. Não é bem assim, porque começa logo, porque efetivamente o formato é de uma festa institucional, em que se mobilizam funcionários administrativos, com alguns agentes culturais, alguns outros ligados ao comércio e à agricultura, mas no fundo, de facto, não traz a essência daquilo que é a realidade de um determinado município, ou que pelo menos esteja em linha com aquilo que os agentes que estão no município acham que se deveria portanto, apresentar num evento deste género. E depois é evidente que pelo menos esse objetivo não se atinge. Mas pelo menos traz para um evento um conjunto de cidadãos que praticamente ao longo do ano ficam esquecidos lá nos seus municípios longínquos. E esse, para mim, foi um dos lados positivos. É que até mesmo pela interação que há, pela troca de experiências, é sempre possível aquelas pessoas que habitualmente vivem nos grandes centros urbanos e que quase que não saem dali a não ser para fora do país, estarem a conviver num espaço, neste caso no estádio Dom Baca, com outros que vêm lá dos municípios de Mavinga ou do Quangar, enfim, em zonas que quase que muita gente nem sabe o nome, quanto mais onde é que fica e como é que as pessoas ali residem. E então tem este fator de agregador até de unidade nacional. Mas para isso poderíamos optar por outros formatos que não o formato de feira, não é? Enfim, mas de qualquer das formas, neste certame procurou-se atrair e divulgar algumas das realidades, particularmente no domínio da agricultura, das pescas, da prospecção mineira e, de certo modo, do turismo. Portanto, foi isto que efetivamente esteve mais ou menos a percorrer a maioria dos stands. É claro que depois houve quem tivesse aproveitado para também levar os seus serviços, algumas startups que apresentaram novidades tecnológicas, bancos que lançaram novos cartões, enfim, e o próprio MAT, que também aproveitou para anunciar que o programa integrado de combate à pobreza iria ser reforçado com 40 milhões de dólares. Ora, nesta feira
para além desta interação que houve e dos tais, da tal troca de experiências, onde ressaltou, por exemplo, um projeto de saneamento que é levado a cabo no Ambo e que terá inspirado também outras regiões para seguirem aquele exemplo. Ou há também a possibilidade de se optarem por algumas parcerias público-privadas por causa de infraestruturas que estejam, de certo modo, paralisadas. Mas aqui nas paralisações, vamos falar no tema a seguir, mas também, para além destes aspectos que poderemos considerar de positivos, temos outros já não tanto. O Guerreiro enumerou já alguns. Eu queria só acrescentar que o Namibe esteve em grande não só pela bebida, mas também pelos camelos, não é? É que também levaram alguns camelos por cima de umas carrinhas até à feira, e então foram outro alvo de interesse, porque muita gente, talvez a maioria, nunca tenha visto na vida um camelo, e então houve ali aquela boa oportunidade. Mas então dizia que houve de facto depois outros aspectos, talvez já não tão positivos. É que ao se organizar um qualquer evento, nós temos que medir sempre os prós e os contras e, sobretudo, que não hajam grandes perdas. E o Guerreiro mencionou, e bem já, que a conclusão a que os empresários de Benguela chegaram, e outras vozes, é que é uma feira bancada pelo Estado. Portanto, o executivo é que pagou todas as despesas, mas mesmo assim, as despesas que o executivo cobriu vêm de dinheiros que são de todos, são dinheiros públicos. E então há que saber geri-los da melhor forma. E num balanço ao que ocorreu, as vantagens e desvantagens, e tendo em conta que nós estamos numa situação económica de alguma fragilidade, para não dizer pior, estes encargos com a organização da feira, que envolve viagens, alojamento, alimentação, logística, segurança, infraestruturas, enfim, todas estas despesas somadas irão, portanto, este dado não é público, quanto é que se gastou para se organizar esta feira. E se estava previsto no Orçamento Geral do Estado. Portanto, isto foi tudo perfeitamente cumprido. Ótimo. Se não foi, é preciso saber para onde é que foram as derrapagens e como é que, ou quem penalizar. Portanto, aqui talvez se aconselhasse mesmo uma auditoria às contas para ver efetivamente como é que decorreu. Por outro lado, infelizmente, neste género de atividades, ou na organização deste género de atividades, há sempre um histórico de más práticas, em que uma parte dos recursos alocados
acaba também por ser encaminhado para outros bolsos que não aqueles que se deveriam, não é? E aqui também seria interessante verificar-se, e já nesta questão das prioridades e nestas feiras todas onde eu incluiria também a própria Filda, não é? É que seria bom que nós tivéssemos mais ou menos em conta que para uma qualquer entidade se apresentar numa feira, ter o seu pavilhão, apetrechá-lo, ter pessoas ali durante X tempo, ter algum material para ser distribuído, de informação comercial, outra que seja, nunca fica menos em 100 milhões de kwanzas. Ora, se multiplicarmos 100 milhões de kwanzas por 326 municípios, que são os novos municípios agora que passaram para o dobro, estaremos só aí em presença já de valores quase que estratosféricos e que, obviamente, são verbas que poderiam ter sido desviadas para situações muito mais prioritárias, e os dias que temos vivido demonstram que, de facto, há necessidade de apoiar muitas outras questões de âmbito social e para as quais não há as verbas que se gostaria que houvesse, não é? E, portanto, aí há também que terem atenção a este detalhe. E já agora, para terminar e não ser muito fastidioso, também chamar a atenção para o facto de que, somado o período de preparação da feira ao da sua realização e ao do regresso das pessoas às suas zonas de residência e de trabalho, decorrem pelo menos 3 semanas, quase um mês, em que uma série de servidores públicos deixam de estar a resolver os problemas do povo ali para onde eles foram nomeados, para ficarem a tratar das questões inerentes à feira. Obrigado, Rui de Castro. Gustavo da Conceição. Gustavo tem sempre a tendência de olhar para as avaliações de projetos, de iniciativas. Esta feira vai na 5ª edição. Também deve ter essa perspectiva de se avaliar edições anteriores e também dos resultados que ela própria produz. Por exemplo, em termos de volume de negócios, esta FMCA, Feira dos Municípios e Cidades de 2025, atingiu mais de 550 milhões de kwanzas. Mas depois, na prática, o que é que isso se traduz? O que é que no dia seguinte, o que é que agrega do ponto de vista da própria vida nos municípios? O que agrega é aquilo que, e é por isso que é importante a avaliação, é aquilo que a avaliação mostrar. Porque realmente nós temos aqui 2 perspectivas. Quando nós falamos de feira, falamos num misto de mercado, quer dizer, um local onde a procura e a oferta se encontram, um local onde compradores e vendedores negociam, um local onde se vende ou se compra produtos, bens e serviços. E depois a outra perspectiva, a perspectiva da feira como um evento demonstrativo de potencialidades daqui, dali e da acolá. Portanto, na perspectiva mista, digamos assim,
não é? Não sei se este volume de negócio seria um volume de negócio que possa satisfazer, não é? Quer os participantes, quer os organizadores, porque é preciso ter-se aqui outras informações, e há informações, como bem disse o Rui, há informações que nós não dominamos, que não são públicas, não é? Para fazer uma avaliação entre o custo e o benefício. E o benefício, exatamente. Agora, há coisas que são perceptíveis. E estas coisas que são perceptíveis é que, para além de nós explorarmos a capacidade de rapidamente determinarmos o volume de negócio, devíamos também avaliar esta questão do benefício, ou pelo menos do seu reflexo na qualidade dos serviços a prestar, no seu reflexo na qualidade dos produtos e o seu impacto na vida das populações, quer as populações locais, aquelas que organizam esses eventos e que deveriam, enfim, beneficiar de um legado que estes investimentos grandes, como o Rui aqui tentou demonstrar, esses investimentos grandes devem deixar um legado para as cidades onde se realizam e, portanto, as populações locais beneficiarem de qualquer coisa resultante deste enorme movimento que foram a feira das cidades e municípios do país, não é? Repare-se bem nos números, 300 e tal municípios, N cidades, enfim. Portanto, com esses números, gostaríamos de conseguir identificar o legado que isso deixa para as populações de Benguela, mas também o reflexo disso, não é? Na qualidade da produção, na qualidade dos produtos, na melhoria dos mercados, na influência sobre os preços e sobre os acessos, portanto, acessos e distribuição, não é? Desses produtos por todo o país. Era muito importante ver isso. E era também importante, já que estamos a falar de avaliação, era também importante fazermos uma avaliação transversal, quer dizer, da importância do interesse estratégico de todas essas feiras, e se não havia forma, na perspectiva de economizar sem perder valor, se não havia forma de juntarmos algumas feiras, já que há uma coincidência nos protagonistas da maior parte das feiras. Por exemplo, quando se fala feiras dos municípios e cidades, lá estão os municípios. Se nós amanhã falarmos da Feira da Banana, lá estão os municípios. No dia seguinte vamos falar da Feira da Mandioca, lá estão os municípios. A Feira do Pescado, lá, quer dizer, e portanto era preciso termos um olhar macro em relação a essa estratégia de feiras, essa estratégia de mostragem ou de ampliação dos mercados, não é? De formas que pudéssemos poupar nos investimentos e pudéssemos ter aqui uma ligação que melhorasse as oportunidades que queremos dar aos produtores, aos compradores, aos consumidores. Para concluir, era importante também que qualquer avaliação não ficasse numa feira como esta de municípios e cidades, que as avaliações não ficassem exclusivamente, enfim, orientadas e na direção dos produtos, já que estas feiras deviam, em minha opinião, mais do que nos produtos, porque há algumas feiras específicas para esses produtos agrícolas, para essas coisas assim, era muito importante percebermos o que é que os municípios, as cidades estão a fazer para melhorar a qualidade de vida dos seus utentes,
dos seus munícipes, dos seus cidadãos, não é? Essa transferência de conhecimento, a introdução aqui da inovação, da criatividade, da partilha do conhecimento entre os municípios, saber quem está a fazer bem e como é que os outros podem fazer bem também o seu trabalho em benefício das populações, em benefício dos angolanos. Portanto, era muito importante que, paralelamente aos números do volume de negócio, às toneladas dos produtos, enfim, a essas dimensões mais objetivas, se tivesse um olhar também para a criatividade, para a dimensão cultural, para os espaços de inovação e para essa visão nova que o mundo precisa, não é, de desenvolvimento tecnológico. Obrigado, Gustavo da Conceição. E com este primeiro olhar às feiras dos municípios e cidades de Angola, melhor, a feira dos municípios e cidades de Angola, vamos partir para o primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. De regresso para a segunda parte do Jornal 7 Dias, da semana em retrospectiva. Como dizíamos em instantes, foi o primeiro olhar à feira. Ainda temos tempo para algumas questões sobre este evento que decorreu de 9 a 11 de agosto na província de Benguela, no Estádio Nacional de Ombaca. José Guerreiro, pegando a última parte da intervenção do Gustavo da Conceição relativamente aos ganhos, ao que se pode fazer mais e tirar deste evento, a Feira dos Municípios. Nós temos ouvido falar muito em acordos de geminação entre cidades, hoje já nem tanto, mas falava-se muito entre municípios angolanos com municípios, sobretudo de Portugal e também do Brasil. Esta feira também não seria uma oportunidade de se aproveitar, e o Rui também já trouxe aqui um exemplo do Ambo, de entre os municípios criarem parcerias, acordos, transferirem know-how, experiências realizadas que podem de alguma forma servir de inspiração e também de referência para outros municípios de Angola. Se acontece, não se tem ouvido muito, apesar que há um lema do próprio governo que diz trabalhar mais e comunicar melhor. Estará a faltar comunicação caso esse tipo de exercício tenha estado a ocorrer? Eu costumo falar muito, Zé Silvio e colegas, na questão daquilo que se pretende apresentar, daquilo que eu chamo de fotografia e daquilo que é real. Nós trabalhamos muito para a fotografia, nós trabalhamos muito para o papo, nós trabalhamos muito para os discursos, nós trabalhamos muito para os documentos bonitos, não é? E trabalhamos muito pouco para o trabalho, trabalhamos muito pouco para as realizações, trabalhamos muito pouco para de facto desenvolver o trabalho na nossa esfera de atividade que traga resultados concretos. Isso que o José Silva colocou agora e que os outros colegas falaram também. É evidente que numa feira deste tipo isso é quase impossível de ser feito, porque aquilo é um evento que junta numa semana com os tais prazos de preparação, que é de trabalho e depois de regresso, como dizia o Rui de Castro. As pessoas estão no fundo num ambiente de festa, digamos, e é o único, quase o único aspecto positivo, que foi também realçado pelos colegas, que é as pessoas conviverem, conhecerem-se umas às outras. Para é raro saírem lá de Chicala Chiruanga, ou saírem lá do Covelai, ou do lado de cima do Ige. Então é bom as pessoas encontrarem-se, conhecerem-se. Trabalho concreto, zero. Esse trabalho concreto que o Zé apresentou e sugeriu que se fizesse, esta troca de experiências, ver quem é que está de facto a trabalhar melhor e que essa experiência sirva também para o meu município. Que a empresa que está no município ao lado também pode ir para o município da empresa, para a província ao lado também. Isso tudo é um trabalho diário, de trabalho, de concreto.
não tem que estar na fotografia, não pode aparecer na fotografia, não tem que aparecer. É o nosso trabalho direto do administrador comunal, do administrador municipal, do governador provincial, etc, etc. Ora, é esse trabalho concreto que eu penso que raramente é feito. Nós trabalhamos muito para a fotografia, trabalhamos muito para a primeira página do Jornal de Angola e para o início do telejornal da TPA. Então, porque depois há outra situação. Nós depois ouvimos dizer, o município tal, nesta feira de novo, é o melhor município. Mas, ou eu posso estar enganado e desatento, mas estão definidos os critérios de avaliação de qual o melhor município? Estão definidos? Eu, naturalmente, não quero estar aqui a condenar ou a criticar, porque seria deselegante da minha parte, alguns municípios que foram referidos como o melhor, ou o segundo melhor, ou o terceiro melhor, mas eu conheço bastante desses municípios e gostava de saber quais são os critérios. Né? Foi que nível de escolas organizadas com água, foi hospitais com médicos e enfermeiros, ou estradas arranjadas com lombas para diminuir a velocidade de quem ultrapassa aqueles municípios a altas velocidades, é a criação de gado com apoio veterinário, de alimentação adequada, etc, etc. Não é a combate à corrupção no município ou na comuna, é a questão da segurança pública. Quais são os critérios? Temos que conhecer, para depois dizer que o município tal é o melhor município de Angola e o município tal é o segundo. Em quê? Não é? Em quê? Como é que foi avaliado? Quem avaliou? Foi em função do stand? Foi apresentado na feira? Ou foi em função de um trabalho árduo feito durante o ano por técnicos especializados, sem quaisquer interesses de caráter político, ideológico ou financeiro, não é? Que fazem as notas para apresentar no final ao chefe, não é? Portanto, é tudo isto que é preciso saber, conhecer, mas pronto, isto é muito mais importante, interessante e necessário fazer assim do que a gente se unir para fazer uns stands e pôr lá umas pessoas a conhecerem-se umas às outras. Exato. Rui? Sim, eu queria também acrescentar qualquer coisa referente ao que o Zé Guerreiro acabou de mencionar. É que, assim, durante cerca de uma semana, o MAT leva a cabo várias atividades que não se resumem apenas à feira. Portanto, há a feira dos municípios e cidades, há a gala de eleição do melhor município de Angola e há depois o Conselho de Governação Local, que normalmente é presidido, e este também foi, presidido pelo chefe do Executivo. Portanto, o que ocorreu relativamente ao prémio do melhor município, há efetivamente critérios. Coloca-se a outra questão de nós sabermos quais são os critérios, mas que há tanto que na atribuição dos prémios foram subdivididos em classes. Por exemplo, no melhor município, na classe A venceu o município do Ambo em função das boas práticas de governação e da qualidade na execução orçamental. Aliás, Rui, só um detalhe. Hoje também os municípios também estão subdivididos em classes, em categorias. Pronto, então talvez seja por aí. Mas o certo é que na classe B já o vencedor foi o município de Camacupa, na província do Bié, na classe C, Cangandala de Malange, e o Chipindo da Huila na classe D. Isto teve a ver com a gala do melhor município. Agora, relativamente à feira, aí é que também houve algumas distinções, nomeadamente o melhor stand, que foi vencido pela província do Koza Norte, a melhor representação cultural foi para o Cunene, enfim, portanto, por aí, neste particular. Era o que eu queria.
Exato. Gustavo, vamos então fechar este capítulo da Feira dos Municípios e Cidades de Angola. Aconteceu em Benguela, mas depois de toda esta envolvência do próprio evento, e olhando para a avaliação, é também um momento para tratar dessas questões do poder local, né? O que é que os municípios fazem, ou inclusive na introdução de Zé Guerreiro disse que foi um momento para aproveitar várias reuniões sobre municípios, desde os primeiros secretários municipais do MPLA, o partido que está no poder, ou seja, é necessário também que se faça ter ali um conjunto de representantes no mesmo local para fazer essa avaliação geral, digamos assim, do país, né? Porque é o país profundo. Estou convencido que sim, que é muito importante aproveitar-se a oportunidade de se ter no mesmo local, enfim, os 300 e tal municípios e, logística. Claro, e fazer-se um balanço sobre a governação local, sim, mas ir mais longe, verificar como é que estamos a materializar as orientações e os projetos que existem para as populações dessas áreas, não é? E revermos a estratégia de desenvolvimento nacional baseado num conjunto de informações que se colhe nesta oportunidade. Portanto, é uma oportunidade que o chefe do Executivo tem para perceber, não é? Para ouvir, para partilhar com os líderes municipais, não é? Quais são as grandes dificuldades que estes encontram para materializar a estratégia de governação local, para materializar os planos de desenvolvimento, para avaliar os PIMs, não é? Os Programas Integrados de Desenvolvimento Municipal, enfim, e para haver um diálogo, não é, entre quem está no poder central, chefe do Executivo, o Ministério da Administração do Território e outros ministérios conexos, com quem está na base, que são efetivamente os governadores provinciais, os administradores municipais e comunais. Portanto, acho que é inteligente, que é de grande lucidez, aproveitar um momento desses também, paralelamente à festa, paralelamente a essa dimensão artística, cultural, para além dessas mostragens do potencial econômico, agrícola de cada um dos municípios de Angola. Eu acho que sim, estou de acordo, que é também a oportunidade para exercícios de diálogo entre a hierarquia do poder, que são absolutamente necessários para ou se reverem políticas e procedimentos, ou sempre estarem experiências positivas a outras paragens, ou ainda corrigirem-se estrategicamente posicionamentos de formas a garantir desenvolvimento local e satisfação das populações. Obrigado, Gustavo da Conceição. Fechamos assim este tema sobre a 5ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola, que decorreu em Benguela. Vamos então esperar pela 6ª edição, saber que resultados é que durante todo este ano é que foram obtidos, é que desenvolvimentos surgiram nos nossos mais de 300 municípios. Também olhar para alguns dos municípios aqui de Luanda, que desenvolvimentos é que surgiram em função da participação nesta 5ª edição da feira que foi em Benguela. Também sabe que em muitos dos nossos municípios há obras paralisadas, umas no quadro do PIM, Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, e outras obras também no âmbito do PIB, Programa de Investimentos Públicos. O que é certo é que dados do Instituto Nacional de Estatística, INE, revelam que 77% das obras iniciadas em todo o país
estão paralisadas. Este foi um dado colhido durante o inquérito trimestral de avanço e acompanhamento dos edifícios em processo de construção do INE, inquérito realizado no primeiro trimestre deste ano e que ditou então este dado: 77% das obras estão paralisadas, ou seja, 8 em cada 10 obras. Notícia também avançada pelo Jornal de Expansão. E José Guerreiro, começamos a olhar para estas obras paralisadas e, sobretudo, em Benguela, aí nas terras de Ombaka, que lidera este ranking de obras paralisadas, com 345 obras que estão a não avançar em Benguela. Zé, quando anda pela sua Benguela, são visíveis estas mais de 300 obras paralisadas? Sim, são visíveis, quer na cidade, quer nos municípios que eu tenho visitado, não é? Aliás, os números são tão reveladores e tão quantitativamente elevados que não há como não ver o funcionamento ou não das gruas e dos caminhões com cimento. Mas eu gostaria de começar a análise deste tema, até porque, como disse bem o Zé Silva, ele é capa de um dos jornais de expansão. Eu queria começar esta análise relembrando um dos últimos editoriais exatamente do jornal de expansão, assinado pelo seu diretor, o jornalista João Armando, né? Eu fiz uma ligeira adaptação quando pensei neste assunto, mas na prática, uma mãe liga para o filho, se encontrava conduzindo a via expresso em direção ao Benfica. E a mãe liga para o filho, diz: "Ó filho, meu filho, tem atenção, muita atenção. Há um maluco a conduzir fora de mão, em contramão, aí na via expresso. Tem atenção, tem cuidado." Responde o filho: "Ó mãe, não é só um maluco. São muitos. Estão todos a conduzir em sentido contrário." Bom, eu acho que é um pouco o que se passa na nossa realidade. A propaganda oficial diz uma coisa, contudo a realidade, todos os outros cidadãos vêm e analisam exatamente o contrário. Quem está então em contramão? Não é? O Zé Silva referiu expressamente que 77%, preciso repetir, 77% das obras iniciadas no país estão paralisadas. E são dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, do inquérito do INE. Insuspeito INE, Instituto Nacional de Estatística, e com base em dados do inquérito do primeiro trimestre deste ano. Ou seja, analisadas cerca de 3.400 obras, só cerca de 780 continuam em construção. Ou seja, segundo, fazendo contas na matemática, o Gustavo é melhor em matemática do que eu, mas 8 em cada 10 obras estão paralisadas. 8 em cada 10 obras estão paralisadas. Mas volto a dizer, quem está em contramão relativamente à propaganda oficial. Infelizmente, a minha província, Benguela, como disse o Zé, é que tem mais obras paralisadas, cerca de 430 obras paralisadas. E em Benguela fala-se muito que o antigo governador metia empresas suas, obras suas, a fazer algumas obras públicas, e que está-se à espera que agora o novo governador também dê seguimento e não deixe paralisar essas obras que estavam. Isto é uma parte que não vale a pena nesta altura discutir muito profundamente, porque há dados que a gente não tem. Quais são, na generalidade, as causas gerais desta estagnação? A degradação da condição económica e social das famílias, não é? E a fraca capacidade de resposta das empresas, né, para dar seguimento às obras, para empresas de construção. E isto deve, com certeza, acho eu, refletir o grau de execução financeira dessas obras. Muitas delas de iniciativa do Estado, e será também o espelho das dificuldades financeiras do país, né? Fruto de algumas razões que nós temos vindo a analisar no programa, não é, ao longo destes quase 3 anos que estamos no ar, não é? E que, segundo penso, estão ligados ao falhanço da política económica e social que tem sido seguida pelo Executivo. Eu acho que esta é a base, não é? E temos que ter coragem de apontar o falhanço da nossa política económica e social e tomar medidas em conformidade. E depois os dados estão aqui, os dados não estão em contramão. Os dados aparecem todos os dias e até por organismos oficiais que têm a sua responsabilidade de fazer essas contas.
As causas mais específicas da escolaridade apontam, segundo eu li no Expansão, para o preço dos materiais de construção, para a falta de fiscalização e para uma inflação galopante que corrói o poder de compra das famílias. Há entretanto, também um dado interessante, que também tem repercussões nas condições sociais. Segundo o INE, 95% das obras que eles visitaram para realizar esse inquérito destinam-se à habitação. Ou seja, só cerca de 5% estão destinados à construção de indústrias, hospitais, hotéis, comércio, escolas, escritórios, igrejas. Ou seja, são obras não residenciais. Não é? Seria bom nós vermos a repercussão que isto tem, esta porcentagem tem, depois nas condições de vida, sabendo-se que a habitação é um dos problemas maiores também que o país tem. Não é? Refleti agora eu, sendo que a construção e todas as indústrias conexas e complementares são fatores geradores de emprego, não é? Fácil será concluir que os índices elevados de desemprego também são reflexos desta paralisação. É? Porque há muitas empresas ligadas à construção, não é só aquela que está a construir, há toda uma série de empresas conexas e complementares que concorrem para a obra final. Quando, havendo tantas empresas, tantas obras paralisadas, é evidente que isto coloca muita gente no desemprego, e muito, sobretudo jovens. E estes dados vieram numa altura em que também foram publicados dados que neste semestre do ano, centenas de empresas comunicaram ao guichê único a paralisação da sua atividade, já em 2025. Eu não tenho os dados, mas parece que cerca de 400 empresas, talvez o Ruca é mais especialista em estatística, possa nos ajudar. Ou seja, há empresas, e já não estou a falar só em empresas de construção, empresas no geral, centenas, que no primeiro semestre comunicaram ao guichê único a paralisação da sua atividade. Finalizando dizendo que está na hora, pois, de se dar uma volta a esta situação, para que 2027 possa surgir com calma, possa surgir com realizações a nível social, a nível de emprego, a nível de escolaridade, para que tenhamos umas eleições pacíficas, transparentes e que tragam, de facto, desenvolvimento ao país. Rui de Castro, obras paralisadas. Aqui este relatório aponta quer para obras públicas e também privadas. Daqui por isso tem uma grande parte delas são residências. Mas olhando sobretudo para as obras públicas, este número de obras paralisadas, e que existem muitas que são públicas, depois acabam por elevar mais os custos iniciais. Ou nem por isso? Sim, claro. Há sempre essa questão, porque com a problemática da inflação, com os preços dos produtos a subirem permanentemente, é óbvio que depois os materiais de construção também sofrem incrementos. E então uma obra que estava projetada para um determinado valor, um determinado montante, vai entrar na tal derrapagem, porque se seriam 100 milhões de kwanzas, fruto só desse particular dos produtos de construção, dos materiais de construção, serem elevados, passará logo para 120, 130 milhões. Portanto, acaba-se por também não se cumprir com aquilo que é orçamentado. Mas, continuando ainda na linha que apresentou o Zé Guerreiro, de facto, o que é interessante de analisar nestes dados do INE é que o grosso das obras que estão paralisadas tem justamente a ver com habitação. Ora, são 95%. E já agora também é bom de refletir que
Isto não está a acontecer só este ano. Em 2023 já estavam paralisadas 73% das obras. Em 2024, 75%. Tendência a subir. Ora, exatamente. Portanto, mantendo-se esta linha, no próximo ano estaremos quase nos 80% das obras paralisadas e sempre com o fator habitação a assumir o grosso. Ora, se nós sabemos que a taxa de crescimento em Angola é elevada e que por cada ano há 1 milhão de jovens a fazerem 18 anos e ao atingir a maioridade começam logo digamos que a pensar pelo menos em sair da casa dos pais e terem a sua casa própria, ainda que seja alugada numa primeira fase. Portanto, as graves deficiências habitacionais que nós já tínhamos, procurou-se atenuar com a construção de centralidades, com a construção de casas de âmbito mais social. O Executivo, tendo em conta as dificuldades que também estamos a atravessar no campo económico, optou por deixar de construir residências, transferir esta responsabilidade para operadores privados e apadrinhar aquilo que se denomina da autoconstrução dirigida, com terrenos infraestruturados pelo Estado, com o apoio de técnicos de construção civil para quem queira aderir a esta autoconstrução. O certo é que este projeto foi lançado já há algum tempo, creio que inclusive até foi na província do Bié, mas pouco se tem falado desta vertente da autoconstrução dirigida. Portanto, estamos aqui a criar mais um problema, que é o problema da falta de habitação para a quantidade de novos adultos que pretendem também ter o seu lar. E então, quando isto não acontece, começam os jovens já adultos a continuar a viver com os seus pais, depois casam e levam a esposa para a casa dos pais, e depois a casa que era de 2 quartos e servia bem para a família, já tem agora ali um novo casal e começam os conflitos e os atritos na família, que depois derivam em problemas sociais também. Portanto, é aqui toda uma espiral de problemas que resultam destes desalinhamentos sociais, ao fim e ao cabo, e neste caso que tocam bastante na questão da habitação. É óbvio que depois também há outras obras, não é? Portanto, e o próprio Zé Silva, na introdução do tema, até por acaso mencionou que durante a semana o titular do Poder Executivo esteve nas 2 Lundas, onde inaugurou 2 importantes centros de educação, de ensino superior, mas também ao longo da semana vimos a visitar o futuro Hospital Pedaleiro, as obras para um abastecimento de água a Luanda, no Bitatac, enfim. Portanto, há efetivamente aí um conjunto de obras, mas
para uma Angola com 50 anos de independência, devíamos estar numa fase com um nível de construção muito superior àquele que temos. E isso é indiscutível, portanto, tem a ver com fatores financeiros, ou talvez tenha a ver não só com estes fatores financeiros, mas com algumas prioridades na alocação de verbas que acabam por não ir, possivelmente, por ali onde deveriam. E é que o foco é mesmo nos hospitais, escolas e estradas, mas não necessariamente nos hospitais de terceira linha. A mesma coisa com as escolas. Portanto, nós temos sérios problemas com o ensino de base. Mas as grandes apostas estão nos centros universitários. Ora, um aluno que seja mal preparado poderá chegar a uma universidade de primeiro mundo, mas não vai ser um bom aluno. E no final não será um bom profissional, porque lhe faltam as bases. Portanto, a aposta tem que ser no ensino de base, tem que ser no ensino técnico ou profissional, e depois vamos dando outros saltos, vamos depois para o ensino médio e no final também para o universitário. E Rui, tocou agora nessa questão do ensino. Nós, mais ou menos daqui a 2 semanas ou pouco mais, vai iniciar o ano letivo 2025-2026. Há um conjunto de escolas em Luanda que não estiveram a funcionar no ano letivo passado porque entraram em obras. É uma das questões, e o Rui às vezes faz menção, que o movimento de estudantes tem estado a colocar. E estas escolas, muitas delas a esta altura, em meados de agosto, as obras continuam paralisadas, ou seja, não avançaram. O que se receia é que também não entre em funcionamento no próximo ano letivo. Há inclusive algumas que receberam mais ou menos 2 semanas a visita da vice-presidente da República, e que uma das recomendações é que deveriam as obras serem aceleradas. Ou seja, há também outra vez este risco de mais crianças ficarem fora do sistema de ensino por conta de obras paralisadas. Pois, e de seguida ficamos a lamentar porque os colégios aumentam as propinas, porque há mais procura pelos colégios. Obviamente, portanto, quer dizer, se estão a reduzir as escolas públicas, se aumentam o número de estudantes, as famílias têm que pôr as suas crianças a estudar. A disponibilidade é o colégio, então tem que fazer mais um esforço para ir para o colégio porque a escola pública não está. Ora, há também aqui, e já que o Guerreiro tocou numas questões relativas às causas destas paralisações, particularmente no campo da habitação, há um fator que tem sido apontado como um dos principais, não só para a não conclusão, mas também como para a construção de infraestruturas com pouca qualidade. E tem a ver com o não pagamento atempado das várias tranches que são definidas nos contratos. Portanto, é feito um contrato para a construção de uma escola durante X tempo, a escola tem que ter as características A, B, C e D, mas como os pagamentos não são feitos a tempo, o empreiteiro vai se desviando, digamos assim, daquilo que é o projeto. E então, em vez de colocar materiais de primeiro nível, que era o que estava definido no contrato,
coloca de terceiro. Mas aí a fiscalização de obras entra em campo. Mas essa é outra questão. É que raramente a fiscalização entra mesmo em campo e penaliza. Porque, infelizmente, mais uma vez, temos que dizer, a fiscalização também está corrompida. E, portanto, o fiscal recebe um determinado montante para assinarem como está tudo em conformidade. E, portanto, quem depois fica a perder somos nós. Portanto, é o cidadão que paga os seus impostos que são para estas obras públicas, não é? E que acabam por não ter a qualidade que deviam, porque depois estes dinheiros sofrem aqui estes descaminhos. Portanto, é outro dos fatores também que tem a ver justamente com esta falta de uma avaliação técnica que, inclusive, devia ser independente. Portanto, há muitos casos em que a inspeção também é do próprio, digamos que, da instituição que é o dono da obra e que tem a ligação com o construtor. Construtor esse que ou é familiar ou é amigo, e o inspetor depois também acaba por pertencer à família e lá vão os dinheiros públicos. E nessa questão dos contratos, às vezes, Gustavo, surgem problemas ligados, e hoje no âmbito do combate à corrupção já não há assim tantos dados, mas havia também os problemas da sobrefaturação e que acabavam também por condicionar o andamento das obras, isso devido aos valores que depois, como o Rui disse, tardam a serem disponibilizados. Sem dúvida. Há um problema que é conhecido. É o nível de preços praticados em Angola vis-à-vis aquilo que se pratica em outras paragens, em termos de custo de construção civil. Portanto, para além de termos níveis mais altos de custos, ainda temos, enfim, essas necessidades de untar as mãos em cadeia. E eu digo em cadeia por quê? Porque todos pedem, todos exigem, todos dificultam, todos levantam barreiras artificiais para resolverem e legalizarem os problemas inerentes à construção civil, e naturalmente isso tem influência quer no preço final das obras, no preço final desses produtos, e naturalmente também tem influência no desenrolar tranquilo e inclusivamente na influência negativa que isso pode exercer nos prazos contratuais. A construção civil é, paralelamente com a agricultura, um dos maiores servidores de mão de obra. Portanto, a construção civil garante um grande nível de empregabilidade, particularmente naqueles domínios em que não requer demasiada especialização. E, portanto, tendo obras paradas, é um sinal que a empregabilidade está doente. E, portanto, o desemprego cria essas soluções de imigração, de conflituidade social, enfim, um conjunto de problemas que impactam particularmente nos jovens que querem começar a vida. Nós se recuarmos um bocado no nosso tempo, vamos perceber que quando Angola foi o tal canteiro de obras,
houve muitos angolanos que até estavam a trabalhar em Portugal, em Cabo Verde, em São Tomé, em outras paragens, e a fazer obras, voltaram para Angola, trouxeram as suas famílias, e neste momento os movimentos são novamente inversos. E, portanto, devemos olhar para esta questão como uma questão estratégica, onde temos que olhar para cada obra parada, cada edifício abandonado, como uma solução que importa encontrar. E aí há dois caminhos. Ou se traça uma estratégia de recuperação desses edifícios, ou se decide que o seu abandono é definitivo e, portanto, começar-se a pensar na sua destruição, o que implica um outro custo, porque não é realmente bonito nas zonas urbanas verificarmos, quer dizer, essa quantidade enorme de edifícios por acabar. Nós podíamos, nessa estratégia de recuperação dos edifícios, olhar para criar oportunidades a empresas e a particulares, quer dizer, feita uma avaliação das condições técnicas dos edifícios, dá para recuperar. Quem está interessado em recuperar, quem está, quer dizer, abrir isto ao mercado das pessoas, e talvez alguns edifícios pudessem ser comercializados assim, e naturalmente as pessoas iam concluir as suas próprias casas, não é? Já que a maior parte dos edifícios que estamos a tratar são edifícios residenciais. Ou, enfim, olharmos para isso de formas a passar essa responsabilidade para as empresas e deixar que as empresas façam esse negócio de recuperação de alguns desses edifícios. Se nós olharmos para os custos, quer dizer, o custo de paragem e reinício de uma obra, para além dos impactos já aqui referidos pelo Rui, a inflação, os custos dos materiais que sobem sempre, etc., ainda há o custo próprio do reinício, quer dizer, da instalação, da reposição dos estaleiros, enfim, o recrutamento do pessoal, para começar a obra, etc. E é preciso medir o risco. Se há obras que são recuperáveis, há outras que, em minha opinião, pelo tempo que estão paradas, pelo desgaste e exposição dos materiais, pelas iniciativas das pessoas tentarem aqui ou ali irem partir para tirar ferro, etc., aumenta muito o risco de recuperação desses edifícios. Portanto, eu chamava aqui o laboratório de engenharia, chamava aqui gente especialista para fazer essa avaliação e para marcar os edifícios, aqueles que são recuperáveis e aqueles que não são recuperáveis. E depois tratava disso com as empresas, na perspectiva de que se transformava ou a recuperação ou a destruição no mercado, no negócio, em que algumas das empresas poderiam aderir. E há funcionários bons nisso, porque viu-se nesta semana da destruição, gajos que partiram paredes, por exemplo, de proteção do comboio para tirar ferro rapidamente. Portanto, essa gente podia ser enquadrada, quer com violência, com a violência legal. Se forem detidos têm que comem e bebem, portanto têm que trabalhar, têm que colaborar. E, portanto, eu estou a ver que o nosso olhar para essa questão das obras paradas devia ser um olhar com uma amplitude e com uma dimensão que olhasse para essas diferentes áreas no sentido de recuperarmos a beleza
com a conclusão dos prédios ou, como disse, com a sua destruição definitiva. Daqui a pouco nós vamos ainda falar sobre este assunto, vamos entrar na terceira e última parte, temos também recados, mas há aqui também uma questão ligada a esta temática das obras de habitação. É o aviso número 9 do BNA, o Regime Especial de Crédito à Habitação, e sobretudo a construção de imóveis para habitação, empreendimentos turísticos, restauração e similares, que tem servido também de alguma polémica essa disponibilização do crédito ou não, mas é uma questão que vamos voltar a olhar para depois do intervalo. Vamos então partir para os nossos conselhos úteis, compromissos comerciais, e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Regresso para a terceira parte, o seu Jornal 7 Dias. Rui de Castro, ainda um olhar para esta questão das obras paralisadas. Falava aqui desta alternativa, o Rui apontava a questão da autoconstrução dirigida. Falar há pouco tempo também a questão do aviso número 9 de 2024, regime para crédito à habitação e a construção de imóveis do BNA. Este crédito que de alguma forma seria também um input para que estas obras pudessem andar, Rui. Sim, eu queria crescer algo, mas era relacionado ainda com a problemática da habitação. É que, de facto, o tema são as obras que estão paralisadas. Mas é bom não esquecermos, e esta questão está a tornar-se cada vez mais preocupante. É que tem a ver com o facto de que não se está a construir, mas também não se está a garantir a manutenção do que foi construído. E o que está a ocorrer bastante em cidades como Luanda, Benguela, Huambo e outras, onde inclusive já foram identificados prédios para serem demolidos, há um conjunto de outros que datam ainda da era colonial, que a maior parte dos seus apartamentos foram vendidos e aqueles edifícios estão entregues à sorte dos moradores do prédio e das suas comissões. Ora, estão a ter problemas estruturais cada vez mais sérios e não há um organismo do Estado que zele pela verificação do estado destas construções. E aqui não me refiro apenas também aos da habitação, também há uma série de escolas e outros, mas a grande preocupação que eu queria colocar tem justamente a ver com este facto de que os moradores de um prédio agem de forma individual e não, a maior parte não está preocupada com o todo do prédio. É uma questão que é deixada para a comissão de moradores que, enfim, são de 3, 4 moradores que foram eleitos para zelarem da segurança, do elevador se tiver, da limpeza, mas que estes assuntos ligados às canalizações, ligados ao corrimão, ligado à escada que está quase a cair, enfim, isto tudo tem que haver uma outra responsabilidade para nós não termos desastres no futuro. Zé, estamos mesmo a fechar, não sei se José quer acrescentar mais algum dado relativamente a esta questão das obras paralisadas. Há pouco tempo trazíamos aqui a questão do crédito, do aviso 9 do BNA, que tem sido alvo de algumas dúvidas, algumas inquietações. O Zé diz que não, Gustavo.
Não, pois, é assim, esse será um outro programa, podemos falar num outro programa, a questão da habitação, do crédito, etc. Digamos que é importante estar ligado a este tema, mas devemos deixar para outra altura. É muito mais profundo, temos que analisar. Sim, se calhar também temos que analisar. Hoje falamos de obras paralisadas, mas também é o fenómeno de obras inacabadas. Algumas são inauguradas, mas ainda precisam de dar continuidade. Exemplo, nós hoje, na última semana foram inaugurados o polo universitário da Universidade de Luigi-Conte, na província da Lunda Norte, e também o Instituto Politécnico da mesma universidade na província da Lunda Sul. Mas, por exemplo, nós temos aqui há mais de 10 anos inaugurada a primeira fase do campus universitário de Luanda, mas que da Universidade Agostinho Neto, mas que até o momento não foi concluído. Mas concluímos assim aqui agora este tema. Estamos também já a fechar o nosso jornal 7 dias da semana em retrospectiva. Momento agora para os recados. Zé, há recados acumulados e é momento de partilhá-los aqui com os nossos ouvintes. Tens razão, porque eu tenho queixado que o programa tem sido longo e eu não tenho tido tempo por alguns recados, porque alguns deles estão, de certa forma, já, não direi desatualizados, mas já passou da semana, não se passaram na semana anterior, mas de qualquer forma eu vou mantê-los, não é? E neste caso volto a fazer uma incursão para questões culturais, até para compensar a ausência do ENDA, né? Costuma trazer referências aqui no nosso programa sobre as artes e a cultura. Não estando do ENDA, eu vou começar por dizer que eu li, como habitualmente, as excelentes crónicas que o conhecido escritor Jacques dos Santos publica aos domingos, à hora do Mata-Bicho, no portal Songo, e que depois é repassada em vários grupos nas redes sociais. A do domingo 27 de julho, não é assim tão antiga ainda, a do domingo 27 de julho, referia-se a uma situação que me deixou de boca aberta, como dizem uns, e outros, nomeadamente os miúdos, dizem de boca para a nuca, como dizem outros. A Associação Cultural e Recreativa Chá de Cachimbo, há cerca de 30 anos, que tem um contrato com o Ministério da Cultura, feito através da empresa Edecine, que é uma empresa de distribuição de cinema afeta o Ministério da Cultura, pela qual a sua sede de Chá de Cachimbo e outras áreas de cultura e lazer, anexas ao Cine Nacional, na Baixa de Luanda, funcionam naquele espaço, sendo a associação a fiel guardiã de todo o património, nomeadamente o Cine Teatro Nacional, um gigante adormecido à espera de reabilitação. Esta associação tem prestado um contributo muito importante e diversificado na promoção da arte e da cultura no nosso país, num clima que temos assistido de falta de apoios, de incentivos e de mobilização do setor da cultura. Abro aqui um parênteses, com votos para que as justas homenagens que o Estado está a fazer no quadro das comemorações de 50 anos de independência, esta associação cultural não seja esquecida na atribuição da merecida medalha. Bom, fechado o parênteses, volto à crónica, já que estou aqui, não é? Finalmente, o Estado, através do Ministério da Cultura, conseguiu apoios para a reabilitação do Cine Nacional. Mas não é que no passado, ela que foi guardiã do património, cumpriu todas as suas responsabilidades como condómino, a Associação Chá de Cachimbo foi completamente ignorada em todo o processo, não foi praticamente tida nem achada. Eu diria ignorada e talvez também abandalhada, porque para além de ficar sem sede, os zelosos construtores asiáticos que puseram mãos à obra de partir para construir, eles e os seus mandantes, nem respeitaram a história, o património cultural e os azulejos com os nomes dos homenageados que ao longo dos anos foram sendo editados pela associação, que também tinha uma editora. Por acaso eu também tinha direito a um azulejo lá dentro da Associação Chá de Cachimbo, pois eu tive um livro editado por esta editora. E até um robusto gerador de 120 kVA desapareceu milagrosamente das instalações. Diria eu que a febre do cimento, das inaugurações planeadas com urgência para as fotografias de novembro, deveriam ser melhor planeadas e responsáveis e respeitar a história e as instituições.
acho eu que a Associação Cultural e Recreativa Chá de Cachimbo merecia o máximo e o maior respeito pelo Ministério da Cultura, o que não aconteceu. O segundo recado, também ainda aqui nesta área cultural, foi uma informação que nós lemos, de que a Espanha vai patrocinar durante um ano as atividades do Eringa Teatro. O financiamento prevê o apoio ao funcionamento de recursos administrativos, humanos e técnicos da associação. E este patrocínio será feito através da Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento. Como sabemos, este grupo cultural, este grupo de teatro, em cuja direção está o nosso conhecido amigo José Mena Abrantes, tem tido uma importância muito grande no desenvolvimento da cultura e do teatro no nosso país. Existe há mais de 35 anos, há cerca de 35 anos. A sua longevidade e resiliência, temos que reconhecer, tem sido grande, lutando contra muitas dificuldades. Sem apoios, né? Até o prédio onde ensaiavam e atuam teve para ser retirado, não é? Agora surge a Espanha. Não será, eu não tenho todos os dados do problema, só li, não será uma vergonha? O Estado angolano, através do Ministério da Cultura, não consegue formas de apoiar este grupo de teatro, a Eniga Teatro, que tem mais de 30 anos de existência. Tem que ser um país estrangeiro. Finalmente, eu fui surpreendido com o anúncio do falecimento do estimado amigo Tenente-General Armindo Bravo da Rosa Camaca. Como responsável pela comunicação institucional do Ministério da Defesa, convidei-o e integrou os primeiros órgãos sociais da Associação Angolana de Publicidade e Marketing no ano 2000. E o Camaca sempre teve uma participação ativa e sempre muito colaborante com ideias e contribuições. Era um gentleman e um patriota. Tanto que é dele o slogan que fez história: a pátria aos seus filhos não implora, ordena. Senti muito o seu desaparecimento. Para a sua alma, sentidas condolências à família lutada. Obrigado, Zé Guerreiro. Este recado a fechar com homenagem ao General Bravo da Rosa. Rui de Castro. Bem, eu trazia primeiro o Sindicato dos Jornalistas, a Comissão de Carteira e Ética e outras organizações manifestaram no final da semana passada uma preocupação pública com as detenções de jornalistas pelo SIC e decidiram contratar advogados para apoiar dois, um da TPA e outro do Expansão. Portanto, acho que este é um bom gesto por parte do sindicato e das outras organizações, cuidar dos jornalistas da classe. O que já não me pareceu tão bem é que na comunicação que é feita mencionam que não se aceita que da classe de jornalistas possam sair terroristas. O que talvez possa configurar aqui alguma ingenuidade, porque bastaria que se revisitasse aquilo que comumente se costuma designar de terrorismo poético ou verbal, para depois chegarmos aí a algumas conclusões. Bom, depois temos um outro tema, que é o Instituto de Supervisão de Jogos registrou um incremento de 200% no segundo trimestre. O Imposto Especial de Jogos arrecadou para o Estado algo como 8 milhões nesse período.
Mas enquanto que há sorte para uns, há azar para outros. E o azar vem de uma informação que eu acompanhei numa das rádios da cidade, que dava nota de que na cidade de Cachito há cada vez mais grupos e, sobretudo, de jovens senhoras que passam o dia a jogar aquilo que também se designa de jogar batota. Utilizam o seu dinheiro, depois este já não chega e recorrem ao montante que o cônjuge deixou para a alimentação dos filhos e para preparar o jantar. Acabam depois por perder também um conjunto de bens materiais de casa. Várias estão a ser abandonadas pelos esposos e outras tantas que acabam na prostituição para pagarem dívidas resultantes do jogo. Ora, então, aqui, para além do caso de polícia, porque possivelmente estes jogos de batota sejam ilegais, há também a necessidade de uma melhor educação à sociedade relativamente aos riscos destes jogos da sorte ou de azar. É que o jogo é um vício tal como a droga e então também contribui para a destruição das famílias. Por último, recebi de um ouvinte assíduo digamos como uma queixa relativa a uma unidade de saúde, a conhecida Biodente, que ele ter se apresentado lá para reparar a sua prótese dentária. Depois de 2 horas de espera, foi atendido pelo médico, a quem explicou o que pretendia. O médico disse-lhe o que é que teria de fazer para reparar a sua prótese, anunciou-lhe o preço. Ele não ficou satisfeito, agradeceu, saiu, mas à saída cobraram-lhe 50.400 kwanzas. Portanto, temos aqui um caso que eventualmente fosse de uma fiscalização melhor. Ficaram os recados do Rui de Castro. Gustavo, recado ou recados? 2 cirúrgicos. Um é na direção do Ministério da Educação, para ver se resolve rapidamente essa questão dos exames nacionais. Portanto, os exames nacionais é uma boa iniciativa. É uma iniciativa que se calhar devia ser testada, devia ser avaliada para evitar esse conjunto de problemas em que resultou. Mas o que eu encorajo agora é que se resolva o problema de formas que antes do início do ano letivo os alunos tenham tido a oportunidade de defesa dos seus argumentos e o Ministério tenha tomado uma decisão de formas que não se penalize ninguém que tenha direito de se matricular e de frequentar o próximo ano letivo em tempo útil. O meu segundo recado é para felicitar a capacidade de trabalho coletivo dos ministérios
dos Petróleos e do Ministério do Ensino Superior pela decisão de construção e de entrega do Instituto Politécnico na Lunda Sul, a melhoria da Universidade na Lunda Norte, e o que deixou em mim a expectativa de que os cursos de Sociologia e de Psicologia possam voltar à escola pública em breve. E falta o Afrobasket. O recado do O Afrobasket. O Gustavo não pode deixar de mais uma vez solicitar aqui aos nossos amantes do basquete que encham o pavilhão, não só nos Jogos de Angola, mas também das outras seleções. O recado da semana passada foi utilizado nos nossos serviços informativos para mobilizar os adeptos. Pois, naturalmente não queria voltar à minha zona de conforto, mas aconselharia muito rapidamente que, não em relação aos Jogos de Angola, porque aí o espetáculo desportivo está garantido, mas em relação aos outros jogos, são jogos do Campeonato Africano e, portanto, nós estamos a passar esses jogos para todo o mundo e, portanto, não é realmente uma boa imagem que se passe jogos de alta qualidade em África com os estádios vazios. E, portanto, o que eu aconselharia à organização era que rapidamente procurasse, enfim, apoiar instrumentos das Forças Armadas, instrumentos da polícia, unidades que se destaquem, algumas escolas e alguns colégios, para que nestes jogos, entre outros países e que a casa não garante, enfim, o número de público que era desejável, que se pudesse encher e que se pudesse oferecer os bilhetes às pessoas, em vez de ficar com a casa vazia, oferecer os bilhetes às pessoas para melhorar a qualidade do espetáculo e para ajudar as pessoas a fazerem a sua catarse. Aqui está o recado do Gustavo da Conceição, em gesto de um triplo, aqui a fechar o nosso jornal 7 dias a semana em retrospectiva. Estamos ainda a viver as emoções do Afrobasket 2025, que decorre aqui em Angola, nas províncias de Luanda e do Namibe. Foi habitual a produção da Direção de Informação da LAC, com a técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias. Ao agradecer a presença do Rui de Castro, do José Guerreiro, do Gustavo da Conceição, e também estender a nossa saudação ao Enda Inglês e ao Adebayo Vuns. Bom dia a todos, boa semana. Com certeza que voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira, já sabe. Ouça LAC e viva a vida com prazer. Jornal 7 dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 dias. Aqui na LAC.